Dando continuidade aos assuntos que foram abordados nas últimas aulas, que foram sobre os alimentos, os tipos de nutrientes encontrados dentro desse alimento, as suas funções, função específica de cada um deles, e a importância de se alimentar bem. Hoje iremos falar um pouco sobre as consequências de uma má alimentação. Dentre tantas que nós conhecemos, tem uma que tem que ser abordada, que é o transtorno alimentar, que na verdade não é só um, são diversos tipos de transtornos alimentares, tá certo? E quando eu falo sobre transtorno alimentar, eu estou falando de um problema que é mental. Ele não é especificamente físico. É um transtorno, um problema que eu tenho em minha mente e eu acabo compensando isso, eu acabo, na verdade, é, jogando esse problema no meu corpo. Como assim? Quando eu tenho um transtorno alimentar, eu desconto na comida, ou no excesso, ou na falta dessa comida, os problemas que eu tenho em minha mente. Entenderam? Vocês viram isso na última aula. Um exemplo, anorexia. O quadro de anorexia, que é muito comum, infelizmente, é um quadro que acomete meninas, normalmente, e jovens, pois tem essa questão da pressão estética, né? De se sentirem bem, bonitas, então tem que estar no padrão, sendo que isso é absurdo. E muitas, para se sentirem bem, acabam não se alimentando direito. E quando eu falo de anorexia, é um distúrbio onde a pessoa que tem, homens também tem, é importante dizer, ela se enxerga acima do peso que ela tem. Então, quando ela olha no espelho, ela tem uma distorção da imagem. Ela não consegue ver o reflexo dela de forma normal. Ela se vê acima do peso, mais do que ela está. Por esse motivo, ela começa a agredir o seu corpo. Se batendo? Não. Se privando de alimento. Então, ela deixa de comer. Ela começa a reduzir a sua alimentação. Tem casos onde a pessoa se alimenta apenas por uma maçã diária. E uma maçã não é sustento. Então ela começa a emagrecer, emagrecer, a chegar a um ponto onde os seus ossos eles ficam visíveis. E é um emagrecimento muito rápido. E essa distorção ela precisa ser tratada. Se por acaso conhecer alguém que tem esses sintomas, ou se por acaso você tiver, é importante conversar com o adulto, conversar com o professor, com os pais, porque há tratamento. Normalmente a pessoa que tem anorexia, ela se vê dessa forma, muito gorda. E os alimentos ela não consegue ingerir, não porque ela não tenha fome, mas porque ela não quer engordar. Então ela acaba entrando nesse estado de magreza extrema. E isso pode levar à morte. É importante. Outro transtorno muito comum é a bulimia, que afeta mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Normalmente, os jovens são os mais fáceis de possuir essa doença, esse problema, esse distúrbio. Aqui, a pessoa que apresenta a bulimia, ela tem duas fases. Na primeira, quem tem a doença acaba comendo muito. Então ela come mais do que deveria e posteriormente ela se sente culpada. Então o que ela faz? Ela força a saída desse alimento, seja através do vômito forçado ou através de um laxante. Há alguns casos onde a pessoa também ela acaba indo fazer exercícios físicos de uma forma intensa, pesada, que pode acabar com algum dano ou algum desmaio para poder emagrecer, porque ela quer comer, mas ela não quer engordar. Então, essa é uma das características da bulimia. E alguns danos que podem causar o inchaço em torno das bochechas ou mandíbulas, isso por conta do vômito forçado, a sensação de inchaço pelo corpo, a constipação intestinal, que
que seria problemas no intestino. Além disso, a pessoa que tem bulimia pode desenvolver intolerância a determinados tipos de alimentos, a perda ou a perturbação dos períodos menstruais em meninas e mulheres, desmaio, tontura, hemorroidas. Tem uma infinidade de problemas que são causados pela bulimia. Outro distúrbio é a compulsão alimentar. A pessoa que apresenta a compulsão alimentar, ela acaba descontando seus problemas no alimento. Então ela não consegue ter um controle. Normalmente está ligado com ansiedade. Então se eu estou ansioso para fazer uma prova, ou se eu estou ansioso porque eu vou a algum local. E quando eu falo aqui ansioso, eu estou falando de ansiedade negativa, tá? Porque existe ansiedade positiva. Estou falando daquela ansiedade que me dá medo. Então, o que é que eu faço? Acabo comendo mais do que eu deveria. E isso vai fazer, obviamente, com que eu engorde e também acabe obtendo alguns problemas, seja vasculares, ou seja, cardíacos, né? Relacionado ao colesterol, a diabetes, enfim. Então, lembrando que na compulsão eu desconto os meus problemas, todas as minhas frustrações na comida, pois na comida tem substâncias que dão a sensação de prazer. Um exemplo, se eu estou triste, eu como um chocolate ou um sorvete e me dá aquela sensação de bem-estar, só que é uma sensação momentânea. Então, naquele momento eu senti isso, mas passa. Então, o que é que eu faço? Como mais e mais e mais e mais. E isso, ao longo prazo, vai te dar um problema muito grande. Nós temos também a ruminação, que essa é um pouquinho nojenta, mas tem que ser dita. Não é tão comum. Quando eu falo de ruminar, já viu uma vaca ou um boi? Sabe quando eles estão lá comendo um capinzinho, o alimento deles? Eles engolem o alimento e posteriormente eles fazem o quê? Voltam aquele alimento para a boca. Basicamente vomitam na própria boca e depois mastigam novamente e engolem. Isso acontece com algumas pessoas. Elas acabam comendo o alimento, depois fazem esse processo novamente de voltar o alimento para a boca, mastigar e engolir novamente, certo? Isso é chamado de ruminação. É um problema psicológico porque nos animais tipo a vaca, o boi, eles precisam fazer isso. Por que eles fazem isso? Para obter a maior absorção dos nutrientes, porque o sistema digestório dele não é tão complexo quanto o nosso. Já o nosso não, a gente comeu, o nosso intestino, ele vai fazer todo o trabalho de absorção, certo? Então a gente não precisa ruminar, eles precisam. E por último, nós temos a obesidade, que é muito comum hoje em dia. Algumas pessoas não consideram a obesidade doença, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, é sim um problema, é um distúrbio alimentar, onde há uma grande quantidade de gordura no nosso corpo. Isso vai ter severas consequências, seja na locomoção, seja na questão cardíaca. Uma pessoa que tem obesidade, é muito comum ela sofrer com problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, colesterol alto, diversos outros problemas também. Tá certo?